10 mudanças essenciais de mentalidade que todo líder precisa para alcançar a prosperidade. Você já se perguntou por que alguns líderes parecem irradiar sucesso naturalmente, enquanto outros, mesmo trabalhando duro, estão sempre lutando para avançar? A resposta não está em técnicas de gestão, planilhas ou estratégias corporativas. Está na mentalidade. Liderança e prosperidade são duas faces da mesma moeda. Não é possível criar riqueza externa sem antes dominar a abundância interna. Os maiores líderes da história, de Oprah Winfrey a Richard Branson, de Elon Musk a Luiza Trajano, compartilham um segredo invisível. Eles pensam diferente. Eles operam a partir de um estado de expansão, confiança e prosperidade, mesmo em tempos de incerteza. Neste vídeo, vamos revelar 10 mudanças essenciais de mentalidade que podem redefinir completamente a forma como você lidera, na sua empresa, na sua equipe e na sua própria vida. Você vai descobrir como sair da escassez para a abundância, da pressão para a inspiração, do controle para a confiança. Se em algum momento você já sentiu que nasceu para algo maior, que sua liderança pode transformar não apenas números, mas pessoas e ambientes inteiros, este é o seu momento. Porque quando a liderança se alinha à prosperidade, ela se torna uma força de evolução. Vamos começar essa transformação juntos. Vamos despertar o líder próspero que existe dentro de você. Tópico 1. De chefe a líder. Próspero. A primeira grande virada de mentalidade. Existe um abismo entre ser um chefe e ser um líder próspero. Um chefe comanda, um líder inspira. Um chefe cobra, um líder desperta. Essa é a primeira e talvez a mais importante virada de mentalidade para quem deseja viver a prosperidade na liderança e, consequentemente, na vida. Por muitos anos, acreditou-se que liderar era sinônimo de ter poder, autoridade e controle. Mas no novo mundo do trabalho, onde as pessoas buscam propósito, pertencimento e evolução, essa ideia se tornou obsoleta. O verdadeiro líder próspero é aquele que compreende que liderança é energia, não hierarquia. É a capacidade de elevar o ambiente, não de controlá-lo. O chefe opera pelo medo, o líder próspero pela inspiração. O chefe acredita que precisa ter todas as respostas. O líder próspero sabe fazer as perguntas certas. O chefe quer resultados imediatos. O líder próspero constrói legados duradouros. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela começa quando você percebe que liderar é servir. Servir à visão, à equipe e ao propósito que te move. Pense em líderes como Satya Nadella, da Microsoft. Quando ele assumiu o comando da empresa, o ambiente interno era competitivo e rígido, baseado na cobrança e na comparação. Nadella trouxe um novo código: empatia, colaboração e crescimento conjunto. O resultado? A Microsoft não apenas voltou a crescer, ela se tornou uma das empresas mais admiradas e valiosas do planeta. A prosperidade nasce da confiança, e confiança é o oposto do controle. Líderes que precisam controlar tudo vivem exaustos, ansiosos e isolados. Líderes que confiam criam pontes, ampliam talentos e multiplicam resultados. Richard Branson, fundador da Virgin, expressa isso perfeitamente. Treine as pessoas bem o suficiente para que possam sair, mas trate-as bem o suficiente para que não queiram ir. Essa frase é um verdadeiro mantra da liderança próspera. Porque quando você lidera com generosidade, você cria uma cultura de abundância, e a abundância é contagiosa. As pessoas passam a se sentir valorizadas, vistas, motivadas, e quando uma equipe vibra nessa frequência, os resultados se tornam consequência natural. O líder próspero não compete com o time, ele cresce junto com o time. Ele não teme a inteligência dos outros, ele a estimula. Ele não esconde conhecimento, ele compartilha. E curiosamente, quanto mais divide, mais se multiplica. Isso não é filosofia barata, é uma lei universal da prosperidade. Aquilo que você dá com o coração, retorna multiplicado. Empresas que prosperam são reflexo de líderes que vibram em expansão. Quando um líder muda sua mentalidade, todo o ecossistema se transforma. A cultura floresce, a comunicação se abre, a inovação acontece naturalmente. É como se o ambiente ganhasse vida, porque energia atrai energia. Agora, imagine um líder que desperta todos os dias com um pensamento: como posso inspirar mais pessoas hoje? Esse simples foco muda tudo. Ele passa a enxergar oportunidades em vez de problemas. Desafios viram aprendizado. Conflitos se transformam em evolução. Esse é o ponto de virada, quando a liderança deixa de ser apenas uma função e se torna uma missão. Um exemplo inspirador é o de Luiza Trajano,
do Magazine Luiza. Sua empresa se tornou um símbolo de prosperidade e humanidade porque ela lidera com coração. Ela acredita que as pessoas são o centro do sucesso e que cuidar delas é o investimento mais inteligente. Essa visão de crescimento coletivo e empatia genuína é a essência da liderança próspera. Ser um líder próspero exige coragem. Coragem para ouvir mais do que falar. Coragem para reconhecer erros. Coragem para inspirar sem dominar. E, acima de tudo, coragem para acreditar que prosperidade não é sobre ter mais, mas sobre ser mais. O líder que ainda se vê como chefe precisa abrir mão da ilusão do controle, porque o controle cria resistência e a resistência bloqueia o fluxo da prosperidade. Quando você confia nas pessoas, no processo e em si mesmo, tudo começa a fluir. O medo dá lugar à clareza, a tensão dá lugar à criatividade, e os resultados deixam de ser forçados para se tornarem naturais. Prosperidade é vibração, é um estado mental, emocional e espiritual. Não há prosperidade verdadeira em ambientes de medo, competição e desconfiança. Há apenas sobrevivência. Um líder próspero entende que a energia que ele transmite é a energia que ele atrai. Por isso, ele cuida do próprio equilíbrio, da própria mente e do próprio coração, porque sabe que o exemplo é mais poderoso que qualquer discurso. Quando o líder se torna uma fonte de inspiração, ele ativa o que chamamos de efeito multiplicador da prosperidade, uma energia que se espalha e eleva tudo ao redor. As pessoas passam a pensar de forma mais positiva, a agir com mais confiança, a buscar soluções criativas. A prosperidade se torna cultural e não apenas individual. Essa é a verdadeira virada, de chefe a líder próspero, de quem cobra para quem inspira, de quem exige para quem desperta, de quem comanda para quem conecta. E quando isso acontece, a liderança deixa de ser uma posição e se torna um propósito. Ser líder próspero é entender que seu papel não é brilhar sozinho, mas acender luzes ao seu redor. Porque quanto mais você faz os outros brilharem, mais iluminado se torna o seu caminho. E é nesse ponto que a prosperidade deixa de ser um objetivo e passa a ser um estilo de vida, uma forma de pensar, sentir e liderar. A partir de agora, lembre-se, liderar é elevar. Elevar pessoas, elevar ideias, elevar o mundo. E a primeira elevação começa dentro de você. Tópico 2. A mentalidade de crescimento contínuo. O segredo da liderança que se expande. Um dos maiores diferenciais dos líderes verdadeiramente prósperos é a mentalidade de crescimento contínuo. Eles entendem que liderar não é chegar ao topo, mas permanecer em constante evolução. Enquanto muitos acreditam que conquistar um cargo é o fim da jornada, o líder próspero sabe que é apenas o começo, porque quanto maior a responsabilidade, maior precisa ser a consciência. A segunda grande virada de mentalidade é abandonar o orgulho do "eu já sei" e adotar a humildade do "quero aprender mais". A prosperidade se manifesta onde há movimento, e o movimento nasce da disposição de crescer. O líder que acredita ter aprendido tudo estaciona sua própria evolução e, com ela, paralisa o crescimento da equipe. O verdadeiro líder próspero é movido pela curiosidade. Ele sabe que cada pessoa, cada desafio e cada experiência carregam uma lição. Ele busca aprendizado em conversas, livros, erros e até nos momentos de silêncio. Essa curiosidade mantém sua mente viva, flexível e aberta ao novo. E é isso que o diferencia da maioria. Bill Gates é um exemplo claro dessa mentalidade. Mesmo após construir uma das maiores empresas do planeta, ele segue estudando, lendo e explorando novas ideias. Ele entende que o conhecimento é o único ativo que nunca perde valor e que aprender é o investimento mais seguro do mundo. Essa atitude reflete um princípio universal. Quanto mais você se expande internamente, mais o mundo se expande externamente para você. Mas o crescimento contínuo não está apenas em adquirir informação. Ele acontece quando o conhecimento se transforma em sabedoria, quando você começa a enxergar além do óbvio, quando questiona suas crenças, quando se permite evoluir emocionalmente. O líder próspero entende que não existe prosperidade sem autoconhecimento, porque o verdadeiro progresso começa dentro. Pense em Reed Hastings, o cofundador da Netflix. No início, o modelo da empresa era de aluguel de DVDs pelo correio. Quando o mundo começou a mudar, ele não resistiu à transformação. Ele liderou a mudança. O resultado foi uma revolução global no modo como consumimos entretenimento. Essa coragem de aprender, desaprender e reaprender
é o que define um líder de mentalidade próspera, alguém que não teme o novo, mas o cria. Essa mentalidade se reflete em todos os níveis da liderança. Líderes prósperos não esperam que os outros evoluam, eles dão o exemplo. Não têm medo de dizer "eu não sei", porque sabem que essa frase é o primeiro passo para o crescimento. Eles pedem feedback, escutam de verdade, analisam erros sem culpa e celebram o aprendizado que vem das falhas. E aqui está um ponto poderoso. A prosperidade não floresce em ambientes de rigidez. Ela precisa de espaço, de leveza, de abertura. Um líder que busca aprender cria um ecossistema de confiança. Sua equipe sente liberdade para propor, errar e inovar. E essa liberdade é o terreno fértil onde surgem as melhores ideias. Imagine uma cultura organizacional em que o erro é tratado como oportunidade e não punição, onde o "por que isso deu errado" se transforma em "o que aprendemos com isso", onde cada experiência é vista como uma semente de sabedoria. É isso que os líderes prósperos constroem, ambientes vivos, que respiram crescimento. E esse crescimento não é apenas profissional, mas humano. Um líder de mentalidade próspera busca evoluir também como pessoa. Ele aprende a ouvir com empatia, a gerir com sensibilidade, a enxergar além dos números. Ele entende que prosperidade é um estado de equilíbrio entre resultado e propósito. Quanto mais consciência ele desenvolve, mais resultados alcança e, ao mesmo tempo, mais sentido encontra no que faz. Muitos líderes resistem à mudança porque confundem firmeza com rigidez. Acham que, se demonstrarem vulnerabilidade, perderão autoridade. Mas a verdade é o oposto. Os grandes líderes são aqueles que se permitem aprender, mesmo quando estão ensinando. Eles não lideram a partir da superioridade, mas da evolução. A mentalidade de crescimento é também uma mentalidade de fé. Fé na própria capacidade de se reinventar, fé no processo, fé de que sempre é possível melhorar. O líder próspero sabe que cada etapa da jornada traz novos aprendizados e que a vida nunca erra naquilo que entrega. Tudo o que acontece vem para ensinar algo. Quando você vive com esse olhar, tudo se transforma. Os desafios deixam de ser obstáculos e passam a ser degraus. As críticas deixam de ser ataques e se tornam feedbacks valiosos. Os fracassos deixam de representar o fim e passam a significar um recomeço em um nível mais alto. Essa é a essência da prosperidade. Crescer é evoluir, e evoluir é prosperar. A mente que cresce nunca regride, e o coração que aprende nunca empobrece. O líder que vive nessa vibração atrai novas ideias, novas oportunidades e pessoas com a mesma energia de expansão. É como se o universo respondesse: agora que você está pronto para mais, aqui está mais. A mentalidade de crescimento contínuo é, portanto, o segredo da liderança que não se esgota. Enquanto uns se acomodam, o líder próspero se renova. Enquanto uns repetem o passado, ele cria o futuro. Enquanto uns veem o erro como ameaça, ele o enxerga como mestre. O verdadeiro líder não lidera para provar algo, mas para evoluir junto com os outros. E é nesse movimento constante de aprender, servir e crescer que ele encontra a verdadeira prosperidade, aquela que não depende de cargos, títulos ou reconhecimento externo. Porque, no fim, o que realmente diferencia um chefe de um líder próspero é isso. O chefe quer manter o que tem, o líder quer se tornar alguém melhor todos os dias. Tópico 3. A energia da inspiração. Como o líder próspero cria ambientes que florescem. Existe uma força silenciosa que diferencia líderes comuns de líderes extraordinários: a energia da inspiração. Enquanto alguns líderes buscam comandar pela autoridade, os líderes prósperos aprendem a influenciar pela presença, pela coerência e pela energia que emanam. Inspirar não é apenas falar, é irradiar uma vibração que desperta o melhor nos outros. Quando você entra em uma sala, as pessoas sentem a sua energia antes mesmo de ouvir sua voz. Se essa energia vibra em medo, tensão e cobrança, o ambiente se retrai. Mas, se ela vibra em confiança, entusiasmo e propósito, o ambiente floresce. Essa é a essência do líder próspero. Ele entende que a inspiração é uma frequência e que o ambiente sempre espelha a consciência de quem o lidera. A liderança inspiradora não nasce do cargo, mas da conexão. Líderes prósperos sabem criar conexões humanas, genuínas, que tocam a alma. Eles não lideram pessoas apenas com metas, mas com significados. Steve Jobs costumava dizer que as pessoas não querem seguir líderes, querem seguir visões.
E um líder próspero não apenas compartilha uma visão, ele faz com que cada pessoa se veja dentro dela. Pense em Oprah Winfrey. Sua liderança transcende o palco, o estúdio ou os negócios. Ela inspira porque vive o que ensina. Ela fala de prosperidade, abundância e propósito com autenticidade, e isso cria um campo magnético de influência. O segredo está em sua vibração. Ela não busca dominar, mas despertar. E é exatamente isso que um líder próspero faz. Ele desperta em cada pessoa o desejo de crescer. Quando um líder vibra prosperidade, ele cria uma espécie de campo energético que contagia a equipe. As pessoas passam a se sentir mais criativas, mais confiantes, mais dispostas a contribuir. Isso não é misticismo, é neurociência. O cérebro humano responde à energia emocional do ambiente. Um líder positivo ativa nos outros o sistema de recompensa, estimulando dopamina, motivação e pertencimento. Um líder negativo ativa o sistema de defesa, gerando medo e retração. Por isso, a inspiração é uma ferramenta de prosperidade. Um líder próspero entende que sua principal tarefa não é controlar resultados, mas cuidar da energia que os produz. Ele se preocupa com o clima emocional, com a vibração das conversas, com a qualidade das relações. Ele sabe que uma equipe motivada rende mais, pensa melhor e cria soluções com mais leveza. Inspirar não é sobre discursos prontos ou frases bonitas. É sobre coerência. Quando suas ações refletem seus valores, quando suas palavras vêm de um lugar de verdade, as pessoas confiam em você. Confiança gera segurança e segurança gera entrega. Esse é o ciclo invisível da liderança próspera. Veja o exemplo de Nelson Mandela. Mesmo após décadas de prisão, ele escolheu liderar com compaixão em vez de amargura. Sua energia pacífica inspirou um país inteiro. Ele demonstrou na prática que a verdadeira força não está em impor, mas em iluminar. Um líder que inspira com propósito acende esperanças mesmo em meio à adversidade. Dentro das empresas, essa mesma energia é o que diferencia uma cultura estagnada de uma cultura que floresce. O líder próspero compreende que as pessoas não seguem ordens, seguem exemplos. Se ele quer ver comprometimento, ele demonstra comprometimento. Se quer ver entusiasmo, ele se torna entusiasmo. Se quer ver positividade, ele fala com positividade. Essa mentalidade transforma completamente o ambiente. Uma equipe que se sente inspirada não precisa ser vigiada, porque trabalha com propósito. Ela se autogerencia, se apoia e cresce em conjunto. Quando o líder transmite clareza e propósito, o medo desaparece e, no lugar dele, surge confiança. A inspiração também exige presença. Líderes prósperos não lideram por controle remoto, presos em planilhas e relatórios. Eles estão com as pessoas, escutam, observam, sentem. A presença é uma das formas mais puras de respeito. Quando você está realmente presente com sua equipe, o outro sente que é importante, e o sentimento de importância é o maior combustível da motivação humana. Um líder próspero sabe que inspiração é sinônimo de nutrição emocional. Ele alimenta a autoestima dos outros, reconhece conquistas, valoriza esforços e cria um ambiente onde cada um se sente parte de algo maior. Ele desperta não apenas a produtividade, mas o sentido de propósito. Inspirar também significa acreditar, mesmo quando os outros duvidam de si. Um bom líder enxerga potenciais que ainda não floresceram. Ele vê além do comportamento e reconhece a essência. Quando você acredita genuinamente em alguém, essa pessoa tende a corresponder a essa imagem. É o chamado efeito Pigmalião da psicologia. As pessoas se tornam aquilo que você acredita que elas podem ser. E é aqui que o líder próspero se diferencia. Ele não apenas acredita no futuro da empresa, acredita no futuro das pessoas. Ele vê talentos onde outros veem limitações. Ele planta confiança onde outros espalham medo. E por isso, colhe prosperidade onde outros colhem resistência. A energia da inspiração é, portanto, o oxigênio da prosperidade. Sem ela, qualquer estratégia morre. Com ela, até as adversidades se transformam em oportunidades. Um líder próspero sabe que a prosperidade não se impõe, ela se contagia. Ser um líder inspirador é um ato de generosidade. É escolher ser luz quando o ambiente pede direção. É ser coerente quando o caos tenta dominar. É manter a fé na equipe, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. É liderar não pelo medo de perder, mas pela alegria de ver o outro vencer. No fim, liderar com inspiração é compreender que prosperar é fazer florescer, em si e nos outros.
E quando um líder faz as pessoas ao seu redor florescerem, a colheita é inevitável, porque um líder que inspira não apenas transforma empresas, ele transforma vidas. Tópico 4. O poder da mentalidade positiva na liderança próspera. Nenhuma liderança floresce em terreno negativo. A energia da prosperidade não nasce do medo, do pessimismo ou da dúvida. Ela nasce da mentalidade positiva, que é muito mais do que pensar positivo. É um estado de consciência, uma escolha diária de onde colocar o foco e como reagir à vida. Líderes prósperos sabem que a forma como pensam determina a forma como lideram, e a forma como lideram define o destino de todos ao redor. A mentalidade positiva não ignora os problemas, ela os enxerga sob outra luz. Enquanto o líder comum vê obstáculos, o líder próspero vê oportunidades de aprendizado. Enquanto uns reclamam da crise, ele busca inovação. Enquanto muitos se paralisam no medo, ele se move com fé. Essa postura mental cria uma diferença imensa nos resultados, porque o cérebro humano responde àquilo que acredita ser possível. De acordo com estudos em neurociência, pensamentos positivos liberam neurotransmissores como dopamina e serotonina, que ampliam a criatividade, o foco e a capacidade de resolver problemas. Ou seja, uma mente otimista não é apenas mais feliz, é mais eficaz. Por outro lado, o pessimismo constante ativa o sistema de defesa do cérebro, reduzindo a clareza mental e aumentando a impulsividade. É por isso que um líder que vibra negatividade drena a energia da equipe, enquanto um líder que vibra positividade a multiplica. Pense em exemplos como Walt Disney, que ouviu dezenas de nãos antes de construir o império que conhecemos. Ele costumava dizer: "Se você pode sonhar, você pode realizar." Essa frase não é romantismo, é neuroprogramação. Ele repetia mentalmente o sucesso antes que ele acontecesse. Líderes prósperos entendem que o pensamento cria o caminho e que cada pensamento positivo é um tijolo na construção de uma realidade abundante. A mentalidade positiva também é contagiosa. Quando o líder sorri, acredita e transmite confiança, ele muda o clima emocional de toda a equipe. O otimismo é uma força multiplicadora. Ele desperta esperança, motiva a ação e inspira coragem. Em contrapartida, o negativismo é paralisante, gera medo, desconfiança e desmotivação. Um líder próspero sabe disso e, por isso, cuida de sua energia mental como um patrimônio. Ser positivo não significa ignorar as dificuldades, mas escolher reagir com sabedoria. É olhar para o problema e perguntar: o que posso aprender com isso? É entender que, mesmo quando algo parece dar errado, existe uma lição escondida. Essa é a diferença entre quem sobrevive e quem prospera. O primeiro se prende ao que perdeu, o segundo cresce com o que aprendeu. A mentalidade positiva começa nas pequenas coisas, no modo como você inicia o dia, nas palavras que usa, nas conversas que alimenta. Todo pensamento é uma semente. Se você planta preocupação, colhe tensão. Se planta gratidão, colhe abundância. Por isso, líderes prósperos têm hábitos mentais que fortalecem sua vibração. Eles praticam a gratidão, celebram conquistas, falam com encorajamento e se cercam de pessoas que elevam sua energia. Tony Robbins costuma dizer que, onde está o foco, está a energia. Se você foca em problemas, expande o problema. Se foca em possibilidades, expande o poder de agir. Um líder com mentalidade positiva não é ingênuo, ele é estratégico. Ele entende que, para liderar pessoas, precisa primeiro liderar seus próprios pensamentos. Essa mentalidade tem um impacto profundo na cultura organizacional. Em empresas onde o líder vibra positividade, há mais engajamento, colaboração e inovação. Pessoas felizes pensam melhor, trabalham melhor e criam com mais liberdade. E a prosperidade surge como consequência natural desse ambiente saudável. Um exemplo inspirador é o de Luísa Trajano, que enfrenta desafios com um sorriso genuíno e transmite otimismo mesmo em tempos de crise. Ela acredita que a crise é um convite à criatividade. Essa visão positiva faz com que todos à sua volta sintam que é possível vencer. E essa crença se transforma em ação. Quando o líder acredita, a equipe acredita. Quando o líder duvida, tudo se enfraquece. Ser positivo também é um ato de responsabilidade. O líder próspero entende que sua energia é contagiosa e que seu estado emocional influencia diretamente as pessoas. Por isso, ele escolhe conscientemente o que pensa e sente. Ele não permite que a negatividade dite suas decisões. Ele decide com calma, fala com clareza e age com propósito.
Essa serenidade se torna seu maior poder. A mentalidade positiva também alimenta a resiliência, uma das virtudes mais importantes da liderança moderna. Quando tudo parece incerto, é o líder positivo que mantém a fé. Ele entende que prosperidade não é ausência de desafios, é a capacidade de crescer através deles. Ele sabe que toda dificuldade é uma preparação para um novo nível de consciência. E aqui está um segredo que poucos percebem. A positividade genuína cria autoridade energética. As pessoas confiam em quem irradia calma, segurança e esperança. Não porque esse líder tenha todas as respostas, mas porque ele transmite uma vibração de certeza interior. Ele inspira porque vive o que acredita. No fim, a mentalidade positiva é a base invisível de toda liderança próspera. Ela molda decisões, relacionamentos e resultados. É ela que faz o líder continuar acreditando quando os outros já desistiram e enxergar luz quando todos só veem escuridão. Liderar com positividade é liderar com consciência. É ser a estabilidade em meio ao caos, o entusiasmo em meio à dúvida, a fé em meio à incerteza. E quando essa energia se torna parte do seu ser, você não precisa motivar ninguém. A sua presença já motiva. A prosperidade começa dentro. E quando o pensamento se torna luz, a liderança se transforma em uma força capaz de iluminar o caminho de todos. Tópico 5. A confiança como pilar da prosperidade na liderança. Nenhuma liderança verdadeira existe sem confiança. E nenhuma prosperidade é sustentável onde não há confiança mútua. Ela é o alicerce invisível que sustenta todas as relações humanas, o elo que conecta líderes e equipes, empresas e clientes, ideias e resultados. Quando a confiança se quebra, nada prospera. Quando ela floresce, tudo cresce. A confiança é o coração da liderança próspera, porque ela cria o ambiente onde as pessoas se sentem seguras para serem autênticas, criativas e produtivas. Um líder que inspira confiança não precisa controlar. Ele influencia naturalmente. Sua equipe o segue não por obrigação, mas por admiração. E essa é a forma mais poderosa de autoridade que existe. A autoridade construída na base da integridade. O primeiro tipo de confiança que um líder precisa dominar é a autoconfiança. Como alguém pode inspirar segurança se duvida de si mesmo? A prosperidade começa quando o líder acredita no próprio valor, nas próprias decisões e na própria capacidade de lidar com o incerto. A confiança interior é a raiz de todas as outras. Quando o líder vibra em certeza, o ambiente responde em sintonia. Mas, quando ele vibra em medo, toda a equipe sente, mesmo que ele não diga uma palavra. E aqui entra um princípio poderoso. As pessoas não seguem palavras, seguem vibrações. Você pode falar sobre coragem, mas se o medo habita o seu olhar, sua voz não convence. Você pode prometer prosperidade, mas se carrega dúvida, a energia não se sustenta. Por isso, líderes prósperos trabalham primeiro a confiança dentro de si e só depois a irradiam para os outros. Um líder de mentalidade escassa busca controlar tudo e todos, porque teme perder o poder. Um líder próspero, ao contrário, confia. Confia nas pessoas, nos processos e no tempo. Sabe que o crescimento é um ciclo natural e que o controle excessivo sufoca o talento. Richard Branson, fundador da Virgin, entende isso profundamente. Ele diz: contrate boas pessoas e deixe que façam o trabalho delas. Essa confiança ativa o senso de responsabilidade e pertencimento. Quando o líder confia, as pessoas entregam o melhor, porque sentem que o espaço é seguro. A confiança é uma via de mão dupla. Ela nasce do exemplo. Não adianta exigir confiança se o líder não a pratica. Quando o líder cumpre o que promete, ouve com respeito, reconhece erros e age com transparência, a equipe naturalmente se abre. Mas quando há incoerência, medo ou manipulação, a confiança se quebra. E quando isso acontece, nenhum discurso é capaz de reparar, apenas atitudes. Um estudo da Harvard Business Review mostrou que equipes com altos níveis de confiança são 50% mais produtivas e 76% mais engajadas. Isso acontece porque a confiança reduz o estresse e aumenta a cooperação. Pessoas que confiam entre si compartilham ideias com mais liberdade, se ajudam e se sentem emocionalmente seguras. Esse é o verdadeiro ambiente de prosperidade, aquele em que as pessoas não competem por sobrevivência, mas colaboram por crescimento. E aqui está um ponto essencial. A confiança é contagiosa. Quando um líder decide confiar, ele cria um campo emocional que convida os outros a fazerem o mesmo.
A confiança desperta reciprocidade, enquanto a desconfiança desperta defesa. Líderes prósperos sabem que o medo é o maior inimigo da prosperidade, porque ele fecha o fluxo da criatividade. Confiança, por outro lado, abre caminhos. Ela é o solo fértil onde a inovação floresce. A confiança também exige vulnerabilidade. Brené Brown, uma das maiores pesquisadoras sobre o tema, diz que a vulnerabilidade é o berço da inovação e da criatividade. Um líder que se permite ser humano, que admite não saber tudo, que pede ajuda quando necessário, inspira respeito e empatia. As pessoas confiam em quem é real, e ser real é infinitamente mais poderoso do que parecer perfeito. Construir confiança é um processo diário, feito de gestos, olhares e coerência. É chegar pontualmente, ouvir com atenção, reconhecer méritos, dar feedbacks sinceros e assumir erros com humildade. Essas pequenas atitudes criam grandes transformações, porque mostram à equipe que ela pode contar com você. E esse é o verdadeiro significado de liderança, ser alguém em quem os outros podem confiar. Mas há também a confiança no futuro, que é uma das marcas mais fortes da liderança próspera. Mesmo diante da incerteza, o líder confiante acredita que as coisas se alinharão. Ele age com fé, e sua fé contagia o time. Em tempos de crise, é ele quem mantém a calma. Em momentos de dúvida, é sua voz que dá direção. A confiança se torna, então, um farol, uma luz que guia todos através da escuridão. A prosperidade, em essência, é um reflexo da confiança. Você atrai aquilo em que confia. Se confia na escassez, ela se manifesta. Se confia na abundância, ela se revela. Líderes prósperos compreendem essa lei universal e escolhem confiar no fluxo da vida, mesmo quando não têm todas as respostas. Eles sabem que tudo coopera com o crescimento de quem está disposto a aprender. No fim, liderar com confiança é um ato de fé. Fé em si, fé nas pessoas, fé no propósito. É acreditar que o melhor está em curso, mesmo quando o cenário parece desafiador. É manter o coração aberto e a mente firme. E essa energia de confiança se transforma em magnetismo, atrai oportunidades, parcerias e resultados que parecem milagres, mas são apenas consequências naturais de uma vibração elevada. A confiança é, portanto, o pilar invisível da prosperidade. Sem ela, a liderança desaba. Com ela, a liderança floresce. Porque quando um líder escolhe confiar, em vez de controlar, ele ativa o poder mais transformador que existe. O poder de fazer os outros acreditarem novamente em si mesmos. E é nesse momento que a verdadeira liderança nasce. Tópico 6. Inteligência emocional. O coração silencioso da liderança próspera. A inteligência emocional é o coração silencioso da liderança próspera. É ela que sustenta a clareza nas decisões, a empatia nas relações e a serenidade diante das tempestades. Sem ela, o talento se perde em reações impulsivas. Com ela, o líder transforma conflito em conexão, pressão em aprendizado e desafio em crescimento. Muitos acreditam que a liderança está apenas na razão, em estratégias, metas e resultados. Mas a verdade é que liderar é um ato emocional. Toda decisão nasce de um estado interno, e esse estado é o reflexo do equilíbrio emocional do líder. A prosperidade começa quando o líder aprende a dominar o que sente, em vez de ser dominado pelas próprias emoções. Daniel Goleman, autor do clássico Inteligência Emocional, mostrou que líderes com alto nível de autoconsciência e empatia têm performance superior e inspiram mais engajamento. Isso acontece porque o cérebro humano é emocional antes de ser racional. O líder que entende suas emoções, reconhece as emoções dos outros e age com empatia, cria uma sintonia natural com a equipe. E essa sintonia é a base da confiança, da motivação e da prosperidade coletiva. A primeira dimensão da inteligência emocional é a autoconsciência, a capacidade de perceber o que se sente e por quê. Líderes prósperos se observam. Antes de reagirem, respiram. Antes de culpar, refletem. Antes de decidir, sentem. Eles não negam as emoções negativas, mas as acolhem com sabedoria. Entendem que raiva, medo ou frustração são apenas mensagens internas que pedem atenção e transformação. Essa consciência emocional evita decisões impulsivas e abre espaço para a lucidez. A segunda dimensão é o autocontrole emocional. O líder próspero não é aquele que nunca se irrita, mas aquele que não permite que a irritação o controle. Ele sabe que o equilíbrio é um superpoder. Em meio ao caos, é sua calma que dá direção. Em tempos de incerteza, é sua serenidade que inspira segurança.
Essa estabilidade emocional não é fraqueza, é força em sua forma mais elevada. Líderes como Nelson Mandela e Mahatma Gandhi demonstraram essa força silenciosa. Mesmo sob extrema pressão, mantinham a paz interior. Essa capacidade de permanecer centrado não vem da frieza, mas da consciência profunda de que a emoção é uma energia e que toda energia pode ser transformada. O líder que domina suas emoções se torna um alquimista da prosperidade. Ele converte medo em coragem, tensão em foco e raiva em ação produtiva. A terceira dimensão é a empatia, a arte de sentir o outro sem perder a própria essência. Empatia não é apenas entender intelectualmente, é sentir emocionalmente. O líder próspero sabe ouvir não apenas palavras, mas o que está por trás delas, o tom, o olhar, o silêncio. Ele enxerga o ser humano por trás do profissional. E quando uma pessoa se sente verdadeiramente vista, ela naturalmente se torna mais leal, engajada e confiante. Empatia é prosperidade em ação, porque ela cria vínculos genuínos. E vínculos genuínos geram resultados sustentáveis. Quando um líder trata as pessoas como números, o engajamento morre. Quando ele as trata como almas em crescimento, o potencial floresce. Essa é a diferença entre liderar pelo medo e liderar pelo amor. E o amor, aqui, não é fraqueza, é consciência. A quarta dimensão da inteligência emocional é a habilidade social, a capacidade de inspirar, comunicar e influenciar com verdade. O líder emocionalmente inteligente usa a comunicação como ponte, não como arma. Ele sabe que palavras constroem realidades, por isso escolhe cuidadosamente o que diz e como diz. Ele fala para elevar, não para ferir. Ele corrige sem humilhar, orienta sem dominar e motiva sem manipular. Essa sensibilidade transforma a cultura de uma empresa. Quando um líder desenvolve a inteligência emocional, ele cria um campo de energia equilibrado ao seu redor. Suas reuniões têm menos ruído e mais clareza. Os conflitos diminuem, a colaboração aumenta. As pessoas passam a se sentir seguras para expor ideias, reconhecer erros e contribuir com autenticidade. Esse ambiente emocionalmente saudável é um ímã para a prosperidade. É impossível prosperar em um espaço emocional tóxico. Medo, fofoca, tensão e julgamento bloqueiam o fluxo criativo e afastam a abundância. Por isso, o líder próspero se torna o guardião da energia emocional do grupo. Ele observa o clima, reequilibra o ambiente e atua como um centro de estabilidade. Sua presença é o ponto de equilíbrio que mantém o sistema harmonizado, mas nada disso acontece se o líder não cuidar de si. A inteligência emocional começa no autocuidado. Dormir bem, respirar com consciência, fazer pausas, meditar, caminhar, refletir. Tudo isso renova a energia emocional. Um líder esgotado não consegue inspirar. Um líder equilibrado eleva. Por isso, cuidar de si não é luxo, é responsabilidade de quem conduz outros. Um exemplo prático é Satya Nadella, CEO da Microsoft, que transformou uma cultura competitiva e rígida em um ambiente colaborativo e compassivo. Ele fala abertamente sobre empatia e escuta ativa e como isso mudou os resultados da empresa. Sob sua liderança, a Microsoft não apenas cresceu financeiramente, mas se tornou um modelo de empresa consciente. Essa é a prova viva de que emoção e prosperidade caminham juntas. A inteligência emocional é o portal que conecta razão e propósito. Ela transforma o líder em alguém completo, firme, mas compassivo, forte, mas humano. É o que permite liderar com equilíbrio, mesmo quando tudo à volta parece instável. Ela é o poder silencioso que diferencia quem apenas comanda de quem realmente transforma. No fim, ser um líder próspero é ser um líder emocionalmente desperto. É entender que prosperidade não é apenas ter mais, mas sentir mais, entender mais e inspirar mais. É ser a calma em meio à tempestade e a voz de sabedoria quando o mundo grita por respostas. Porque quando um líder domina suas emoções, ele domina sua realidade. E quando domina sua realidade, ele se torna a própria personificação da prosperidade. Tópico 7. A gratidão como frequência de liderança e prosperidade. A gratidão é uma das forças mais poderosas e menos exploradas na liderança. Ela não é apenas um sentimento bonito, é uma frequência energética que eleva a consciência, expande a prosperidade e transforma completamente o ambiente de trabalho. Líderes prósperos entendem que a gratidão não é o resultado do sucesso, mas a causa dele. Quanto mais se é grato, mais abundância flui.
No mundo corporativo, onde metas e cobranças são constantes, muitos esquecem de agradecer. Mas a verdade é que a prosperidade não floresce em corações ingratos. O líder que vive reclamando, criticando e focando no que falta, vibra a escassez e atrai escassez. O líder que reconhece, valoriza e celebra, vibra a abundância e multiplica resultados. A gratidão é uma chave de frequência. Ela muda instantaneamente o campo emocional. Quando você agradece, muda sua química cerebral, ativa regiões associadas à felicidade e reduz hormônios do estresse. Isso é neurociência. Empresas que cultivam a cultura da gratidão apresentam níveis mais altos de engajamento, colaboração e inovação, porque as pessoas se sentem vistas, valorizadas e parte de algo maior. Pense em um líder que, ao final de um projeto, agradece pessoalmente cada membro da equipe. Ele não precisa de discursos longos. Um simples "obrigado por sua dedicação" pode transformar o dia de alguém. Essa energia gera pertencimento, e o pertencimento é a base da prosperidade coletiva. A gratidão também é uma forma de liderança silenciosa, porque ensina pelo exemplo. Quando um líder é grato, os outros aprendem a agradecer. E quando todos começam a agradecer, o ambiente se torna mais leve, produtivo e inspirador. A cultura da reclamação dá lugar à cultura da apreciação, e a energia de falta se transforma em energia de pleno. A gratidão muda o foco, ela tira a mente do que está errado e a direciona para o que está certo. E o que você foca, expande. Um líder próspero entende que, ao agradecer pelas pequenas vitórias, prepara o caminho para grandes conquistas. Agradecer é reconhecer que o universo já está colaborando, e essa consciência cria um campo de confiança e abundância. Tony Robbins costuma dizer: o segredo da felicidade é a gratidão. Você não pode ser infeliz e grato ao mesmo tempo. Essa verdade também se aplica à liderança. Um líder grato é naturalmente mais otimista, mais resiliente e mais inspirador. Ele enxerga desafios como oportunidades disfarçadas. E ao fazer isso, ensina sua equipe a ver o mundo pela lente da abundância. A gratidão não é passiva, ela é ativa e transformadora. Ela pode ser expressa em palavras, atitudes e até no silêncio. Está no modo como você escuta alguém, no tempo que dedica a reconhecer o esforço de um colaborador, no respeito com que trata cada pessoa, independentemente do cargo. Esses pequenos gestos criam um impacto gigantesco na cultura emocional da empresa. Ser grato também é uma questão de fé. É acreditar que tudo o que acontece, mesmo as dificuldades, traz um propósito. Os líderes prósperos compreendem que até as situações desafiadoras são oportunidades de crescimento. Eles agradecem não apenas pelo que deu certo, mas também pelo que os fez mais fortes. Essa postura interior muda completamente a vibração. E quando a vibração muda, os resultados mudam. A gratidão é um antídoto contra o medo. Enquanto o medo contrai, a gratidão expande. Ela abre espaço para novas ideias, soluções e relacionamentos. Uma mente grata está em estado de receptividade, e é por isso que as pessoas gratas parecem ter sorte. Na verdade, elas estão alinhadas com o fluxo da abundância. Empresas prósperas são reflexo de líderes que cultivam gratidão. Líderes que reconhecem publicamente o mérito, que celebram conquistas coletivas, que praticam a humildade de aprender com todos, inclusive com os estagiários. Esses líderes criam um ecossistema emocional onde o sucesso é compartilhado e não disputado. E quando o sucesso é compartilhado, ele se multiplica. A gratidão também é uma forma de autoliderança. Antes de agradecer aos outros, o líder próspero agradece a si mesmo, pela jornada, pela coragem, pela constância. Ele se reconhece como instrumento da prosperidade e se honra por estar evoluindo. Esse reconhecimento interior cria equilíbrio e autoconfiança. Líderes ingratos se desgastam, porque vivem focados naquilo que falta. Líderes gratos se fortalecem, porque se conectam àquilo que já existe. Eles entendem que a prosperidade não vem de ter mais, mas de sentir mais. E a gratidão é a linguagem universal desse sentimento. Praticar a gratidão é um exercício diário. Pode começar com algo simples. Ao chegar ao trabalho, agradecer mentalmente pela oportunidade de liderar, pela equipe, pelo aprendizado do dia. Pode se expressar ao final de uma reunião, reconhecendo o esforço coletivo. Ou pode estar no gesto de parar por um minuto e respirar, percebendo que tudo está exatamente como deveria estar. A prosperidade começa nesse instante, porque gratidão é presença, e presença é poder. No fim, a gratidão é a ponte entre o que você tem e o que deseja conquistar.
Ela transforma o líder comum em um líder magnético, capaz de atrair pessoas, oportunidades e resultados com naturalidade. Um líder que vibra gratidão não precisa forçar nada. As coisas simplesmente fluem. Agradecer é o primeiro ato de toda a criação próspera. E quando o líder agradece, ele envia ao universo uma mensagem clara. Eu reconheço o que tenho e estou pronto para receber ainda mais. Tópico 8. O propósito como direção da liderança próspera. Todo líder verdadeiramente próspero sabe que prosperidade sem propósito é apenas acumulação. O propósito é o norte silencioso que guia decisões, inspira equipes e dá sentido a cada conquista. É ele que transforma o trabalho em missão, o lucro em legado e a rotina em impacto. Sem propósito, a liderança se perde na pressa. Com propósito, ela se torna um farol que ilumina caminhos, dentro e fora da empresa. O propósito é o porquê por trás de tudo. É o motivo que faz o líder levantar todos os dias com energia, mesmo diante dos desafios. Líderes comuns focam no o que e no como. Líderes prósperos começam pelo porquê. Simon Sinek, autor de Start with Why, afirma que as pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz. E isso vale para qualquer líder, porque as pessoas seguem quem transmite convicção, não apenas competência. Um líder com propósito não precisa de títulos ou cargos para inspirar. Sua energia fala antes das palavras. Ele transmite paixão, autenticidade e visão. Pense em Elon Musk. Independentemente de opiniões sobre seu estilo, ninguém duvida de sua clareza de propósito. Ele não trabalha apenas para lucrar, mas para mudar o futuro da humanidade. Essa clareza cria magnetismo, atrai talentos, investidores e admiradores. O mesmo vale para líderes em qualquer nível. Quanto mais forte o propósito, mais forte a prosperidade. Mas o propósito não é algo que se encontra, é algo que se revela. Ele se manifesta quando o líder se conecta com o que realmente o move. Não está apenas no produto ou na empresa, mas na intenção por trás de cada ação. É a energia que transforma tarefas comuns em contribuições extraordinárias. E o propósito de um líder próspero é sempre maior do que ele mesmo. A prosperidade verdadeira nasce quando o propósito individual se alinha ao propósito coletivo. Quando o líder entende que sua função não é apenas crescer, mas fazer os outros crescerem junto. Esse é o ponto em que a liderança transcende o ego e se torna serviço. Servir não significa submeter-se, mas colocar o melhor de si a serviço de algo que faz sentido. O líder que serve com propósito atrai prosperidade porque cria valor real, e o universo responde a quem gera valor. O propósito também é o antídoto contra o cansaço e o desânimo. Um líder sem propósito se esgota rapidamente. Ele trabalha, mas não se realiza. Já o líder guiado pelo propósito tem energia inesgotável, porque o que o move não é o dever, é o significado. Ele pode enfrentar obstáculos, mas não perde o rumo, porque sabe para onde está indo. Dentro das organizações, o propósito é o que une pessoas diferentes em torno de uma mesma visão. Ele transforma equipes em comunidades e empresas em movimentos. Quando o líder comunica claramente o porquê, as pessoas deixam de trabalhar apenas por salário e passam a trabalhar por significado. E quando há significado, nasce engajamento. E o engajamento é a energia vital da prosperidade corporativa. O propósito também orienta as decisões difíceis. Quando tudo parece confuso, ele é o farol. Quando há pressão, ele é a bússola que aponta para o essencial. Um líder com propósito não se perde em distrações, porque sabe o que realmente importa. Essa clareza mental o protege das armadilhas do ego e das comparações. Ele não compete com outros líderes, ele colabora, porque entende que cada um tem sua própria missão. O propósito é também um campo de coerência. Não adianta escrever frases inspiradoras na parede se o líder não as vive na prática. O propósito não está nas palavras, está nas atitudes diárias, está na forma como o líder trata as pessoas, na forma como enfrenta crises, na coragem de manter valores mesmo quando seria mais fácil ceder. Quando há coerência entre o que se fala e o que se faz, o propósito se torna palpável. Líderes como Luiza Trajano e Satya Nadella demonstram isso. Eles combinam visão, humanidade e impacto. Para eles, prosperar não é apenas ganhar mais, é contribuir mais. Eles entendem que o propósito não se mede em números, mas em transformação. E quando o propósito é genuíno, o lucro se torna consequência. Um líder próspero não busca aplausos, busca significado. Ele não pergunta,
quanto vou ganhar com isso, mas quanto valor posso gerar. Essa simples mudança de mentalidade altera tudo, porque o valor verdadeiro sempre retorna multiplicado. É uma lei universal. O que você entrega com intenção pura volta em abundância, mas o propósito também evolui. Ele muda conforme o líder amadurece. Às vezes começa pequeno, como o desejo de fazer um bom trabalho, e se transforma em algo muito maior, como o impacto em comunidades, pessoas e gerações. Por isso, líderes prósperos revisitam constantemente seu propósito. Eles o afinam, o expandem e o vivem com mais consciência a cada etapa. E há um detalhe importante: propósito e prosperidade vibram na mesma frequência. Ambos exigem expansão, autenticidade e amor pelo que se faz. Quando o propósito está alinhado à essência, tudo flui com menos esforço. As decisões ficam mais claras, as oportunidades aparecem naturalmente e o trabalho se torna prazeroso. Esse estado é o que muitos chamam de fluxo, o momento em que você e a vida estão na mesma direção. No fim, propósito é direção. É o porquê que guia o como. É o que transforma a liderança em legado e o sucesso em significado. E quando um líder vive com propósito, ele se torna uma força viva de prosperidade, porque liderar com propósito é liderar com alma, e tudo o que vem da alma prospera. Tópico 9. A lei do serviço. Como servir. Eleva a consciência e multiplica a prosperidade. Existe uma lei silenciosa e universal que rege toda a verdadeira prosperidade: a lei do serviço. Enquanto muitos acreditam que o sucesso vem de conquistar, acumular ou competir, os líderes prósperos sabem que a grande virada acontece quando se muda a pergunta de "o que posso ganhar?" para "como posso servir?". Servir é a essência da liderança. É o ato de colocar o próprio talento, tempo e energia a serviço do bem comum. E quanto mais se serve, mais a vida retribui. A mentalidade do serviço é o ponto de virada entre a liderança comum e a liderança próspera. O chefe busca reconhecimento. O líder próspero busca contribuição. Ele entende que o verdadeiro poder não está em ser servido, mas em fazer a diferença na vida das pessoas. É essa consciência que cria impacto, respeito e prosperidade duradoura. Líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Madre Teresa e no mundo corporativo, Howard Schultz, Starbucks e Luísa Trajano viveram essa lei na prática. Eles compreenderam que servir não é se diminuir, mas se engrandecer, porque quem serve de coração desperta grandeza em si e nos outros. Eles construíram legados, não apenas empresas. E legados são frutos da prosperidade que nasce do serviço. A liderança próspera é, essencialmente, liderança servidora. Isso não significa submissão ou passividade, mas agir com empatia, consciência e generosidade. O líder servidor entende que cada membro de sua equipe é uma extensão do propósito coletivo. Ele não vê subordinados, vê colaboradores, pessoas com sonhos, talentos e potenciais únicos. E quando você se importa genuinamente com o crescimento do outro, o universo conspira a favor do seu crescimento também. Servir é um ato de fé. Você não serve para receber, mas porque confia que dar é a forma mais inteligente de multiplicar. Essa é uma das leis espirituais mais poderosas da prosperidade. Tudo o que você entrega com pureza de intenção volta para você multiplicado. Pode não voltar da mesma forma, mas sempre retorna, em oportunidades, parcerias, reconhecimento, paz ou abundância material. Empresas prósperas são aquelas que servem. Elas não existem apenas para vender, mas para resolver problemas reais e melhorar vidas. Quando o propósito do negócio é servir, o lucro se torna uma consequência natural. Veja o exemplo de organizações que prosperam com propósito. Elas criam impacto positivo e, em troca, atraem lealdade, engajamento e admiração. No fundo, o mercado responde à energia de quem serve com integridade. O líder próspero entende que servir é uma forma de liderança espiritual. Ele inspira não pelo que exige, mas pelo que oferece. Não impõe respeito, conquista, não busca obediência, desperta colaboração. Sua presença transmite uma mensagem silenciosa: estou aqui para somar. E essa vibração cria um campo magnético de prosperidade ao seu redor. Servir também significa ouvir com empatia. Em um mundo cheio de vozes que competem para serem ouvidas, o líder próspero é aquele que escuta de verdade. Ele escuta para compreender, não apenas para responder. Ao fazer isso, ele valida o outro, e validar é uma forma de servir. Uma escuta sincera pode transformar um conflito, curar um ressentimento
e criar uma ponte onde antes havia distância. Outro aspecto do serviço é o reconhecimento. Quando o líder reconhece o valor do outro, ele oferece uma das formas mais puras de prosperidade emocional, o sentimento de importância. Todo ser humano quer ser visto, ouvido e valorizado. Um simples elogio pode acender uma chama interior, e o líder que aprende a servir por meio do reconhecimento cria um ciclo de motivação e confiança. Mas servir também exige humildade. Não a humildade de se rebaixar, mas a humildade de compreender que todos têm algo a ensinar. O líder próspero aprende com o estagiário, com o cliente, com a crítica, com o erro. Ele sabe que o verdadeiro mestre é sempre um eterno aprendiz. Essa atitude abre espaço para o crescimento contínuo, e onde há crescimento, há prosperidade. Servir é um estado de consciência. Quando você serve, o ego se aquieta e o coração assume o comando. E é no coração que nasce a prosperidade verdadeira. Porque a prosperidade não é sobre o que você possui, mas sobre o quanto você contribui. E quanto mais você contribui, mais a vida abre espaço para te abençoar. A lei do serviço também transforma o ambiente corporativo. Quando um líder serve sua equipe, oferecendo apoio, orientação, escuta e reconhecimento, o clima muda. As pessoas deixam de trabalhar por obrigação e passam a trabalhar por propósito. A energia da colaboração substitui a da competição. E nesse ambiente todos crescem juntos. Servir é plantar sem pressa de colher. É agir com amor mesmo quando ninguém está olhando. É entender que cada gesto de bondade é um investimento invisível no próprio destino. O universo tem memória, e ele nunca se esquece de quem serve. No fim, a prosperidade é o reflexo de quantas vidas você tocou. O líder próspero sabe disso e transforma cada oportunidade em um ato de contribuição. Ele não precisa gritar para ser ouvido, nem se impor para ser seguido. Sua força está em sua generosidade, sua grandeza está em sua humildade, e seu legado está no impacto que causa nos outros. Porque servir é a forma mais elevada de liderar. E toda vez que você serve com amor, a vida conspira silenciosamente para te elevar ainda mais. Tópico 10. O legado da liderança. Próspera. Prosperar é fazer o mundo evoluir. A verdadeira liderança não se mede pelo poder, pelo lucro ou pelos cargos ocupados. Ela se mede pelas vidas que tocamos, pelos corações que inspiramos e pelas consciências que ajudamos a despertar. Um líder próspero entende que o sucesso material é apenas uma parte da equação. A verdadeira prosperidade acontece quando aquilo que conquistamos dentro de nós começa a transformar o mundo à nossa volta. O legado é o ponto culminante da liderança próspera. Ele é a prova viva de que passamos pela vida deixando rastros de luz, e não apenas resultados. Não se trata de ser lembrado por grandes feitos, mas por grandes impactos humanos. O verdadeiro legado nasce do amor com que se lidera, da sabedoria com que se decide e da generosidade com que se compartilha. Durante muito tempo, o mundo corporativo associou prosperidade à conquista externa, faturamento, status, reconhecimento. Mas líderes prósperos descobriram um segredo muito mais profundo. A prosperidade é o reflexo do nível de consciência com que vivemos e lideramos. Quanto mais elevada a consciência, mais genuína a prosperidade. E quanto mais genuína a prosperidade, mais duradouro o legado. Um líder próspero não trabalha apenas para o presente, mas para o futuro. Ele compreende que cada escolha, cada palavra e cada atitude plantam sementes que germinarão nas próximas gerações. Por isso, lidera com intenção. Sabe que o modo como trata uma pessoa hoje pode influenciar centenas amanhã. Ele entende que o impacto verdadeiro é aquele que continua vibrando mesmo quando sua voz já não está presente. O legado começa nas pequenas coisas. Está em ouvir alguém com atenção, em orientar com paciência, em agir com integridade. Está na coragem de manter valores mesmo quando seria mais fácil ceder. Está na ética que guia decisões difíceis e na compaixão que sustenta relações humanas. O legado não nasce de grandes gestos, mas da constância dos pequenos atos conscientes. Nelson Mandela dizia que a grandeza de um homem não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez que cai. Líderes prósperos sabem que deixar um legado não é ser perfeito, é ser autêntico. É ser humano o suficiente para errar, mas sábio o suficiente para aprender e recomeçar. O legado é a soma de todas as vezes em que escolhemos o amor em vez do medo, a consciência em vez do ego e o servir em vez do controlar. Prosperar, no sentido mais profundo, é fazer o mundo evoluir através da própria transformação.
porque toda mudança que criamos dentro de nós se reflete na realidade ao redor. Quando um líder se torna mais empático, mais justo, mais consciente, o ambiente se transforma. E quando um grupo de líderes vibra nessa frequência, a cultura inteira se eleva. É assim que a prosperidade coletiva nasce, da soma das intenções de quem lidera com o coração desperto. Líderes prósperos são pontes entre o material e o espiritual, entre o tangível e o invisível. Eles entendem que a riqueza verdadeira é multidimensional, envolve propósito, equilíbrio, sabedoria e contribuição. Eles não buscam apenas deixar resultados, buscam deixar sentido. E quando há sentido, há eternidade. O legado também está na forma como o líder enfrenta as adversidades, porque é nas crises que o caráter se revela. O líder próspero não se vitimiza, nem se endurece. Ele cresce. Ele transforma a dor em sabedoria, a dúvida em fé e o medo em clareza. A cada desafio, ele se torna mais inteiro, e sua equipe aprende que prosperar é resistir com elegância e continuar acreditando mesmo quando tudo parece incerto. Empresas guiadas por líderes prósperos deixam marcas que atravessam gerações. Veja o exemplo de Luiza Trajano, que construiu um império sustentado em valores humanos. Seu legado não está apenas nas lojas, mas na cultura de inclusão e generosidade que criou. Ou de Satya Nadella, que transformou a Microsoft ao colocar a empatia no centro da estratégia. Esses líderes provaram que prosperidade e humanidade não são opostas, são complementares. O legado da liderança próspera é também um legado de consciência. Porque quando um líder se torna mais consciente, ele liberta outros da ilusão da escassez. Ele mostra que é possível vencer sem esmagar, crescer sem competir, prosperar sem perder a alma. Ele lidera pelo exemplo, e o exemplo é a linguagem universal da transformação. Um líder próspero entende que a vida é temporária, mas o impacto é eterno. Ele sabe que o que realmente importa é o que fica depois. Os valores transmitidos, as ideias que inspiraram, as pessoas que floresceram sob sua influência. E por isso, vive com intenção, porque cada dia é uma oportunidade de deixar o mundo um pouco mais próspero do que o encontrou. Mas há algo ainda mais profundo. O legado não é algo que deixamos, é algo que vivemos. Não é um destino futuro, é uma atitude presente. Toda vez que você age com amor, serve com propósito e lidera com consciência, você já está construindo seu legado. Ele não começa no fim da jornada, começa agora, nas escolhas que você faz, na energia que transmite e na forma como faz os outros se sentirem ao seu redor. O legado da liderança próspera é o reflexo de uma vida vivida com coerência. É quando aquilo que o líder fala está alinhado ao que ele faz. É quando o discurso sobre prosperidade se manifesta em generosidade real, em relacionamentos saudáveis, em decisões éticas. Essa coerência é magnética, ela inspira, atrai e transforma. E quanto mais coerente o líder, mais poderosa é a prosperidade que ele manifesta. No fim, tudo se resume a uma pergunta: que marca você quer deixar no mundo? Os líderes prósperos respondem a essa pergunta todos os dias com suas atitudes. Eles deixam um rastro de luz, não de medo, de expansão, não de controle, de amor, não de ambição cega. Prosperar é transcender o individual e tocar o coletivo. É inspirar para que outros também despertem. É transformar a própria existência em uma mensagem de fé na humanidade. E quando você lidera com essa consciência, algo extraordinário acontece. Seu trabalho deixa de ser sobre você e passa a ser sobre todos que se elevam através de você. Um líder próspero não precisa buscar imortalidade, porque o impacto que ele gera já o torna eterno. Ele compreende que cada alma tocada é uma semente de eternidade. E é assim que a prosperidade se perpetua, de coração em coração, de mente em mente, de líder em líder. Porque no fim, liderar com prosperidade é isso, é deixar o mundo melhor do que o encontrou. É acender luzes onde havia sombras, é transformar o simples ato de liderar em um legado de amor, consciência e expansão. E se o amor é a energia mais poderosa do universo, então o líder que ama o que faz e faz o que ama jamais será esquecido. Se essa mensagem tocou você, se despertou algo dentro de sua consciência como líder e ser humano, lembre-se, prosperar é expandir. E toda expansão começa por um gesto. Inscreva-se aqui no canal para continuar essa jornada de crescimento, liderança e abundância. Deixe seu like se esse conteúdo trouxe valor para a sua vida. É ele que nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que buscam prosperar com propósito.
Compartilhe este vídeo com outros líderes, colegas e amigos que também acreditam que a verdadeira riqueza está em servir, inspirar e evoluir. E me conte nos comentários, qual foi o insight, a reflexão ou a mudança que esse vídeo despertou em você? Sua voz, sua presença e sua energia fazem parte dessa comunidade de líderes conscientes. Juntos, estamos construindo um movimento de prosperidade que vai muito além do sucesso. Um movimento de consciência, propósito e transformação. Porque quando um líder desperta, o mundo inteiro evolui com ele.